Boa noite a todos aqui presentes, boa noite àqueles que nos assistem também pela internet. Mais uma vez, né, estamos aqui juntos novamente para ouvir mais uma palestra, tentarmos aprender um pouquinho mais, né. Antes da nossa palestra, né, a gente tem os avisinhos que a gente sempre faz, né, as atividades do centro, que são todos os dias, com exceção das sextas-feiras, a evangelização infantil, que é no domingo às 10, o plantão de atendimento é de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, e na quarta-feira é às 13h15, a partir das 13h15, e no sábado, ou melhor, no domingo, às 9h30 da manhã. Nós temos também um trabalho de assistência social, né, acho que a maioria já conhece, que é realizado no segundo sábado de cada mês, onde a gente faz a distribuição de 60 cestas básicas. Quem puder estar colaborando, trazendo um quilo, alguma coisa de alimento não perecível, leite em pó, açúcar, café, arroz, feijão, macarrão, óleo, nós ficaríamos imensamente gratos. Tá? E se as pessoas também quiserem vir conhecer o nosso trabalho, quiserem vir ajudar, é no segundo sábado de cada mês, às 10 horas, né, Matilde, da manhã. Aí quem tiver interesse em conhecer o trabalho, quiser vir ajudar, também nós ficaremos agradecidos. É um trabalho muito bonito e é gratificante para a gente que está trabalhando. Então eu acho que quem quiser vir vai ser bem-vindo. E tem o lanchinho no sábado também. A cada 15 dias nós fazemos a distribuição de lanche para as pessoas que ficam nas ruas. Então também, se alguém quiser participar desse trabalho, ajudando com o seu próprio trabalho ou ajudando de alguma outra forma, também a gente agradece bastante. Bom, nós temos também aqui as datas espíritas desse mês. No dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. No dia 15 de abril de 1864 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E em 2 de abril de 1910 nasceu Chico Xavier. Já passou, né? Nós já estamos no dia 6, né? Então, foi no dia 2 de abril, nasceu Chico. Hã? 2 de abril de 1910. 1910. Vamos então nesse instante, serenando os nossos corações, deixando as nossas preocupações lá fora, os nossos problemas. Vamos deixar que essa paz e essa tranquilidade do ambiente que já está preparado desde há muito, mesmo antes de nós aqui chegarmos, os nossos amigos espirituais já estão preparando o ambiente. Vamos deixar que essa paz, essa tranquilidade invada os nossos corações. Vamos trazer até nós a figura do nosso mestre querido, do nosso mestre amado. Vamos fazer com que essa luz, esse bem-estar, penetre bem fundo, lá no âmago do nosso ser. Para que possamos nos entregar, para que possamos nos abrir, para conseguirmos entender e deixar com que as palavras entrem mais facilmente em nossos corações. Que assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje é do livro Fonte Viva, Quando a Luz, né? Quando a Luz, do livro Fonte Viva. Esse livro é do Emmanuel, psicografia do Chico,
e vai ser feito pelo nosso companheiro Marcelo. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Todos vocês que estão aqui, os nossos colegas da internet e os companheiros do espaço que também estão aqui. Às vezes nós não os vemos, mas podemos senti-los e a presença deles é muito importante aqui. O que nós vamos falar hoje é sobre algo muito interessante, que é a luz. E a luz tanto no aspecto físico, né, dentro das nossas leis físicas, leis naturais, quanto também a luz no aspecto espiritual. E vocês vão poder perceber que é a mesma luz que a gente está falando. É que o homem, às vezes, ele, na vontade de querer aprender as coisas, ele rotula e separa e coloca essas coisas em categorias diferentes, mas no fundo elas retratam a mesma ação, o mesmo efeito, elas têm o mesmo conceito. Só que aplicado, às vezes, vamos dizer assim, pelos olhos do homem material, de forma distinta. Mas isso não é bem verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bacana quando o Emmanuel ele se inspira na carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos força numa direção pré-determinada, bem definida e atingível por todos nós. E o Emmanuel, ele é muito feliz quando ele diz o seguinte: quando Jesus, que nos aponta o caminho, nos mostra a verdade e vive conosco a vida, quando essas definições, quando esses conceitos, quando essas coisas são pelo homem entendidas e vividas, que é o mais importante, ele se transforma. Ele começa a ter uma visão diferente dos conceitos do que é a existência humana. Ele começa a perceber quais são os verdadeiros valores da vida. E começa a se deslumbrar perante ele um mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, a verdadeira pátria. Muitas vezes, vocês já ouviram falar, e a gente sempre repete, a vida terrena ela é muito rápida. 90 anos é rápido, é um piscar de olho, é uma transição, é um instante. É muito rápido isso, gente. E muitas vezes a gente fica preso a tantas coisas pequenas, mas não é por, vamos dizer assim, falta de interesse da gente se modificar ou de ver. É que a gente vive num mundo tão cheio de perturbações, nós vivemos num mundo tão escasso de tempo, nós vivemos num mundo tão material, que muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então o título da palestra de hoje, Quando há luz, é essa luz interna, essa luz interior que está dentro de cada um de nós, que é Jesus, que é a palavra de Jesus, que é o Evangelho de Jesus. São as lições ensinadas por Jesus. Então essa busca, esse entendimento, é isso que vai nos ajudar a acender essa luz interior. Então o Emmanuel ainda ele continua dizendo que esse amor do Cristo que nos constrange, ou seja, não constrange no sentido de reprimir, constrange no sentido de forçar, de impulsionar para a frente.
ele está nos relatos dos apóstolos, ele está nas instruções dos espíritos, ele está nas nossas boas ações, nos nossos bons pensamentos. É nesse conjunto de coisas é que essa chama, que essa luz se acende dentro de nós. E quando há essa luz, é que começa uma transformação interior. O homem começa a ver a vida de um mundo de uma forma mais otimista, de uma forma mais amorosa, mais fraterna, né? Ele começa a perceber que, por menor que seja a tarefa que ele executa, ela é de extrema importância. Muitas vezes nós nos preocupamos em exercer ou realizar uma tarefa gigantesca. É como a Eugênia falou, com relação às cestas básicas. Não é necessário as 60 cestas básicas, às vezes é um pacote de biscoito. Às vezes não tem um pacote de biscoito, mas vir ajudar a montar a cesta ou a distribuir a cesta. Ou mentalizar uma energia bacana em cima da cesta. São coisas que para nós parecem ser pequenas, mas elas não são. É o conjunto que forma toda a obra. Não é? E quando eu for falar de luz especificamente, vocês vão ver que coisa interessante. A luz é quase que impalpável. É uma coisa tão sutil, é algo tão leve, mas tão importante, precioso, verdadeiro. Então, o Emmanuel ele fecha a ideia pedindo para que os espíritas, ou quem tem o conhecimento da doutrina, ou que estuda a doutrina, que leve isso à frente, que leve esse conhecimento para outras pessoas. Às vezes não é possível através da palavra, mas é sempre possível através do exemplo. Essa é a verdadeira ferramenta do homem de bem, o seu exemplo. Não precisa falar. Tem coisas que só de ver a gente se situa e sabe como deve agir da próxima vez. Isso é muito bacana. Isso. A luz, pessoal, ela tem uma conotação, vamos dizer assim, bíblica ou religiosa há muitos e muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Tudo que era divino era ligado à luz. O homem, já no tempo de Moisés, já destacava Deus como sendo a luz, a verdade como sendo a luz. E tudo que é bom está na luz. O sol, que é a nossa fonte primária de energia, que é a nossa luz primeira, ela foi cultuada como uma divindade, né? Os incas, os maias e os astecas tinham como a luz um deus, né? Isso foi evoluindo, enfim, as coisas foram tomando um outro rumo, um outro caminho e foram se moldando, se modificando à medida que o homem foi adquirindo conhecimento, à medida que o homem foi tendo um entendimento diferente da ciência e das coisas que acontecem no mundo. Mas, de qualquer forma, a luz ainda é uma segurança muito grande. Imaginem vocês aqui dentro da casa espírita, tendo uma palestra em total escuridão. Poucas pessoas viriam à palestra, hein, Matilde? A escuridão ainda, ela nos traz algum... Eu não gosto de usar a palavra medo, mas ela nos proíbe algumas coisas que nós mesmos acabamos nos impondo. Não é? A escuridão significa o desconhecido, algo que é impossível de se ver, de se fazer ou de se movimentar. A escuridão foi passada de gerações a gerações como algo ruim, algo trevoso, algo sombrio, algo ruim, na verdade, enquanto a luz é o oposto disso tudo. Então a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: eu tenho medo da escuridão, ou eu tenho medo da claridade, ou eu tenho medo da luz? Né? Medo do que eu tenho?
Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, os escribas e os fariseus, eles tinham medo da luz. Negaram Jesus. Crucificaram Jesus. Porque as obras deles eram más. Obras ruins. Não queriam luz, não. Queriam escuridão. Então o medo deles não era o medo da escuridão. Era o medo da luz. Mas a providência divina, ela é persistente. E há pouco mais de 200 anos, a Eugênia até falou a data aí para nós, da publicação do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Livro dos Médiuns, se fez uma nova luz, a luz da doutrina espírita. Então, uma nova chance está sendo dada à humanidade. De que luz que a gente está dizendo, que a gente está falando? A luz da espiritualidade. Os espíritos vêm e nos contam as coisas, escrevem as coisas. Existe uma passagem muito legal do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as instruções dos espíritos. Quanta coisa bacana tem lá que é possível aplicar no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então a luz está aí conosco novamente. Muito bem, no começo do século XX, um alemão chamado Albert Einstein escreveu a teoria da relatividade. Mal sabia ele, quando ele escreveu que E é igual a mc ao quadrado, ele estava trazendo a luz da espiritualidade para dentro da física. Ele diz o seguinte, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É um pouco de física. Mas vamos se concentrar só na luz. Olha que coisa interessante. A energia se transforma em massa, ou a massa se transforma em energia, dependendo da luz. Dos 118 elementos químicos que hoje nós conhecemos, desde o hidrogênio até o unonócitos, 118 elementos. Todos esses elementos são compostos de luz. Eles só existem porque, dependendo como é condensado a luz, você forma um desses elementos. E cada um desses elementos se combinando, como a água, hidrogênio mais oxigênio, forma a nossa vida. Só que esses elementos só existem porque a luz foi condensada e formou esses elementos. Ele está falando da luz física e eu falo, no momento aqui, da luz espiritual. Então uma coisa se soma com a outra. É a mesma luz, é a mesma energia, é o mesmo Pai Divino. Isso é muito interessante. O princípio é o mesmo. Então, quando é nos solicitado para que nos acendamos, para que nós brilhemos, para que nós nos iluminemos, é dessa luz, tanto da luz material, da luz física que existe em nós, quanto dessa luz espiritual, que é a mesma essência, vem do mesmo lugar, da mesma criação, é a mesma matéria primária e básica de tudo. Isso é muito bacana. O Paulo, na carta aos Coríntios, onde ele escreveu que o amor de Cristo nos constrange, ele pede para os seguidores de Jesus para não desanimarem. Mesmo que o corpo fraqueça, o espírito está se fortalecendo. Foi como eu disse para vocês no comecinho da palestra. A nossa vida terrena, essa encarnação, ela é transitória, é rápida. Tivemos outras e teremos outras. O importante é ter consciência da nossa essência, dessa essência luminosa. E procurar melhorar esse brilho. Vocês sabiam que a luz é a única coisa no universo que não é possível de ser contaminada? Não se contamina a luz. Se contamina qualquer coisa, menos a luz. Se você pegar uma sala muito clara e colocar um ponto de escuridão, você provavelmente não enxerga esse ponto de escuridão. Mas se for ao contrário, se for uma sala muito escura e você colocar um ponto de claridade, você vê essa claridade.
As casas espíritas, a casa do caminho, é um farol. Espíritos que estão em desordem, em desarmonia, enxergam uma luz, sentem uma vibração e para cá caminham, para sentir a nossa vibração de amor, a nossa reciprocidade, o nosso carinho. Então essa atração pela luz, ela é desde a nossa criação. Quando uma mulher tem um bebê, não usamos a expressão de luz, não é? Vem a luz, foi dada a luz, não é? Isso é muito bacana. É que às vezes as coisas, os conceitos, eles se perdem e nós ficamos só com as palavras e não pensamos muito ou não buscamos o conceito que existe por trás disso tudo. Então, de uma forma bem mais objetiva, a luz é o princípio de tudo. Tudo está sustentado, baseado nessa luz, que é uma criação divina. E cada um de nós tem o seu brilho, tem a sua intensidade. Pode ser mais fraca, pode ser moderada, pode ser muito forte. Mas esse brilho de pouco importa. O que precisa é ser colocado em prova. Ele precisa ser exposto. Essa é a grande mensagem. Se vocês puderem se recordar da parábola da candeia, quando está lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz que para os apóstolos, vós sois a luz. Olha que responsabilidade que Jesus colocou nas costas dos apóstolos. Que luz? A luz da Boa Nova. Eles tinham a missão de divulgar, de apresentar para o mundo as palavras de Jesus. Só que agora isso caiu no colo, no ombro dos espíritas ou dos cristãos de boa fé, de boa vontade. Porque agora a palavra de Jesus não foi só dirigida aos apóstolos, agora ela foi dirigida a nós. Então, cada um de nós que tem um pouquinho de conhecimento tem a obrigação de divulgar isso. Volto a insistir, se não for por palavras, que seja por exemplo, nas nossas boas ações. Continuando a parábola da candeia. Candeia é uma espécie, na época de Jesus, era uma espécie de um vaso ou de uma lamparina onde se colocava azeite e você acendia um pavio e aquilo dava uma luminosidade. E Jesus falava, ou falou aos apóstolos através de uma parábola, que a chama não deveria ser colocada debaixo da candeia, e sim sobre ela. E que a vela deveria ser colocada em cima do candelabro. Ele diz mais que se você constrói uma cidade em cima de um monte, de uma montanha, é impossível que essa cidade não seja avistada. Da mesma forma que a vela tem que ser colocada em cima do candelabro, para que quando as pessoas entrarem na casa de vocês, na nossa casa, eles possam ver essa luz. E essa luz possa iluminá-los. E mais que isso, eles possam julgar, analisar, avaliar a intensidade dessa luz. E ele conclui isso dizendo o seguinte, que é necessário que nós interiormente nos acendamos, que nós interiormente nos iluminemos através das nossas obras, porque os homens nos avaliarão através dessas obras. E reconhecerão as glórias de Deus através daquilo que a gente está executando. Então observem a responsabilidade que está sobre nós. E são coisas simples, muito simples. Muitas vezes a gente confunde os milagres preditos, milagres de Jesus, com obrigações que a gente tem que executar enquanto está na terra. Não é verdade, isso não é necessário. Muitas vezes um gesto de caridade, um sorriso, emprestar os ouvidos para alguém que está com uma necessidade de um desabafo. Gestos simples são importantes para o convívio, para o respeito,
para a boa convivência. Isso é fundamental. Isso é primordial. Muito bem. Então, a parábola da candeia, ela é muito rica nesse aspecto. E ela é fundamental para que a gente entenda as lições que estão no Evangelho, por que elas existem, por que nós temos que nos esforçar para aprender e por que nós temos que colocar isso em prática. Porque essa é a luz que Jesus fala de se colocar sobre o candelabro. Cada um de nós tem capacidade de sobra para isso. De sobra. Tá? De sobra. Muitas vezes, eu não sei explicar isso de uma forma objetiva, mas nós nos acovardamos em fazer um gesto amoroso, um gesto caridoso. Às vezes nós mostramos mais valentia numa grosseria, num gesto ou numas palavras rudes, do que numa palavra de carinho. O que eu quero dizer é, a gente fica envergonhado às vezes de expressar o carinho, mas não tem a menor vergonha de surrar, de ser agressivo. E precisa ter uma inversão nesse sentido. Se nós pudéssemos tirar uma fotografia hoje, agora, nesse minuto, do homem, numa média, né, do homem, do ser humano, nós viríamos um homem extremamente atarefado, um homem extremamente correndo atrás de um sucesso que ele não sabe definir bem que sucesso que é. Nós encontraríamos um homem numa transitoriedade, num momento transitório das coisas mundanas, mas se deslocando muito para o lado material. Nós encontraríamos um homem valorizando, hipervalorizando as coisas da matéria. Encontraríamos um homem solitário e triste, pobre, na verdade. Um homem pouco fraterno, pouco caridoso, pouco amoroso. Um homem triste, um homem rancoroso. Uma figura triste. Na média, é isso que a gente encontra. E não são esses, eu posso garantir para vocês, os planos divinos. Não são. Vocês sabem que não. A providência tem grandes projetos para cada um de nós. E está esperando o nosso empenho. Existe uma psicóloga americana, hoje muito cultuada, a doutora Louise Hayes. Ela escreveu um livro sobre doenças, dizendo que as doenças estão no homem porque ele busca essas doenças. A doença é a falta de iluminação interior. Olha que coisa bacana. O homem vive às cegas, não tem luz. O homem está desorientado, não tem luz. E ela fala que muito disso é porque o homem não aprendeu ainda a se perdoar. Tem medo, não aprendeu a amar. E muitas doenças são oriundas, ou nascem, ou surgem dessas dificuldades de se auto-enxergar. E ela diz o seguinte, que o primeiro remédio para isso é se autoconhecer, se iluminar. Depois, exercício do perdão e do amor. Olha que coisa interessante. Porque ela não tem formação religiosa nenhuma. É uma psicóloga. Trabalha só com a mente das pessoas, com as emoções das pessoas. E ela conclui de uma forma tão elegante, tão objetiva e simples, o tema de hoje. Porque quando há luz, tudo vai se resolver.
Eu não sei se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro agora. Mas enfim, a essência diz, muitas vezes nós nos perturbamos para resolver um problema. E tentamos resolver o problema. E não conseguimos. E o problema daqui a 2, 3 dias ou um determinado tempo, por ele só ele se resolve. O que quer dizer isso? Que a gente fecha, né, faz um foco, coloca uma energia tão violenta em cima de algo que vai se resolver de uma forma tão surpreendente e simples. Então, não cabe desespero. O homem espiritualizado, o homem que conhece o mundo espiritual, que tem fé no mundo espiritual, ele não cai nessas armadilhas. Porque isso é uma armadilha, gente, acredita? Isso é uma armadilha. Né? Está lá para tirar a sua atenção, está lá para te desviar da verdadeira razão daquilo que a gente tem que realizar. Então, voltando à carta do Paulo aos Coríntios, para que não entremos na onda de desânimo. Jamais. Vamos buscar essa luz interior, um minutinho de oração, um minutinho de meditação, refletir sobre, será que eu podia ter sido melhor? Hoje eu não vou falar não, eu quero falar, mas eu vou me segurar. É bacana isso, é um exercício. A gente está se conhecendo, se controlando. Isso é maturidade espiritual, maturidade social, inclusive. Segurar um pouco o nosso ímpeto para as trevas e acelerar, forçar o nosso ímpeto a caminho da luz. Não é? Um outro livro do Emmanuel, fantástico, recomendo a vocês. Então, gente, a grande lição da nossa conversa de hoje são essas duas palavras. Primeiro, esquecer o desânimo. E o segundo é buscar essa luz. Faça-se a luz. Né? Faça-se a luz. E a luz se fez. Então a gente tem poder para isso. Existe um outro filósofo alemão, Erich Fromm, também mais próximo da nossa geração, da nossa era. E ele diz que a verdadeira missão do homem é dar a própria luz, dar luz a si mesmo. E ele não era nem um pouco religioso. Então eu termino aqui agradecendo a paciência de vocês, de me ouvirem, desejando que vocês encontrem essa luz, que vocês tenham vontade de ir atrás dessa luz e que Jesus ilumine vocês. Obrigado, gente. Bom, agora nós vamos para a parte, se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta a fazer, o Marcelo, alguma colocação a fazer. Você não vai falar nada, Matilde? Pode falar, Matilde. Pode falar, Matilde. O livro da Louise Hay é interessante. Você pode curar sua vida. Né? Então, ela mostra o porquê das doenças todas. E na maioria das doenças, e ela coloca medo disso, medo daquilo. É sempre o medo. Exato. O medo de nós não sermos autênticos. O medo da vida, doenças pulmonares. O medo de não ser ouvido, problema na garganta. Câncer, mágoa, rancor, ódio. E por aí vai. Varizes e dores no joelho. Medo de caminhar para frente, de seguir a vida. É fantástico a forma... Muito interessante. Inteligente, interessante, que ela... Opa, peraí, eu estou agindo dessa forma, será que eu vou ter varizes? Então, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Bom, por enquanto as articulações estão indo.
Obrigado, Matilde. Eu quero lembrar também que eu acho que uma coisa também interessante em relação à luz é que mesmo as plantas, né, elas sempre se viram em direção à luz, elas sempre procuram a luz, né? E nas experiências de pós-morte, né? Todas as experiências de pós-morte, as pessoas sempre relatam que vem uma luz. Então, Isso que está falando da luz, Eugênia, é muito bacana. As plantas, a fotossíntese, lembram lá nas aulas de química? Tem lá uma parcelinha que é luz. Precisa da luz, né? E o ser humano também, né? Já tem algumas experiências que se você deixar um ser humano num lugar totalmente escuro durante muito tempo, ele enlouquece. Ele perde a noção, ele não sabe mais nem quem é ele. Então... Mesmo as vitaminas que precisam se solidificar nos ossos, a pessoa que não é exposta à luz, ela tem... Vitamina D, né? Os próprios presos têm a sua banho linha de sol. De banho de sol, de banho de luz. As criancinhas, quando nascem e têm... icterícia, precisam tomar banho de luz. Isso é para a vida inteira, viu, gente? Banho de luz sempre. O fato que se deu, minha netinha nasceu com um problema. Ela não ficava, nem sentava, não ficava ereta, ela caía. E num trabalho espiritual que nós realizávamos, um espírito pretinho velho, eu não tinha comentado com ninguém, através de um médium, olhou bem para mim e eu pensei que ele era cego, depois ele falou que não era não, que ele tinha os olhos azul. Certamente. Aí ele falou para mim assim, olha, sabe o problema da sua neta? Falou assim mesmo, da menina? Ela precisa da luz do sol. Leva ela de manhã cedinho, apanhar aquela luz do sol, que vai fazer bem para ela. Aí eu contei para minha filha. Minha filha ficou assim e levou a menina no médico. Aí tomou banhos de ultravioleta. Se curou. Que era o sol, curou. O sol é tão importante para a nossa vida que se ele se apagar, a vida na Terra se apaga também. Espíritos de grande escala se encontram no Sol, fazem as suas orações e as suas vibrações para que elas cheguem até o nosso planeta. Uma coisa bacana, o Sol é único, mas ele ilumina tanta gente, né? Sempre. Alguém mais quer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Jurandir. De maior proporção. A Terra precisa realmente da luz, né? A própria Lua também, que reflete essa luz do Sol. Sim. Se ela também não funcionar, a nossa maré, o mundo também se despenca, porque precisa, é o equilíbrio, né? Exatamente. É o equilíbrio. Então, Deus sabe o que faz, né? Certamente. Nós estamos aprendendo com Ele, porque através das lições que chegam, né? Diz que a verdade nos tornaria livre, falava Jesus. A verdade a gente pode traduzir também como luz no nosso caminho, no nosso conhecimento, né? Porque através do conhecimento, o que é a verdade? É o conhecimento. Sem dúvida. E a luz, o que é? Né? Então, quando nós expandirmos essa luz, ou nós estivermos naquele perispírito maravilhoso das grandes almas, mas nós vamos irradiar muita luz, né? Nós o teremos. Obrigado, Jurandir. Okay. Obrigado a vocês, o carinho, mais uma vez. Fim de semana que vem é o fim de semana de Páscoa, certo? Então, levem um pouco de luz à família, um pouco de luz aos amigos, um pouco de luz às pessoas que vocês encontrarem pelo caminho, pela rua. Uma boa Páscoa. Deus abençoe vocês. Chocolate.
Vamos então agora nos preparando para as nossas vibrações. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao Pai. E deixar que essa luz de amor penetre em nós e que possamos levar através dessa luz as nossas vibrações a todos aqueles que necessitam. Senhor Pai de todo o universo, olhai por nós, os pequenos filhos ainda tão distantes da compreensão de tuas sublimes leis. Pai eterno e amoroso, traga luz às almas que vivem na escuridão. Dá-lhes, Pai, discernimento necessário para encontrarem o caminho de amor e paz que levam a Ti. Pai afável e eterno, levai o brilho da Tua radiante luz àqueles infelizes, cegos que não são capazes de enxergar a candeia que se acende através do Evangelho, legado de amor por nosso Mestre deixado. A humanidade, Pai querido, se perde em meio às suas próprias insânias e cada vez mais afastam-se de Ti. O homem, Pai, esse eterno insatisfeito, busca na satisfação de suas paixões terrenas encontrar a felicidade, mal percebendo ele que assim afasta-se cada vez mais daquilo que procura. Por que, Pai, mesmo depois de tantos milhões de anos, ainda somos seres tão mesquinhos e egoístas? Quando aprenderemos o valor verdadeiro da vida? Pai, Criador de todo o universo, somos suas pequenas criaturas, que há anos-luz se encontram de entender os desígnios divinos. Somos, amado Pai, como navios perdidos em denso nevoeiro, que só chegarão ao seu destino sem naufragarem, se forem orientados pela luz do farol que brilha na escuridão. E nosso farol, Pai, aquele que nos guiará seguramente rumo ao destino, é a luz do Evangelho. Derramai, Pai, de amor e caridade, suas bênçãos sobre toda a humanidade, para que o homem possa compreender que somente através da observação de suas leis é que alcançarão a plenitude espiritual. Sabemos, Pai, que ainda não somos merecedores da felicidade, mas humildemente vos pedimos que nos dê forças para continuarmos a trilhar o caminho da vida. Que a paz e o amor daquele que é eterno estejam sempre conosco. Que assim seja. Agora aqueles que vão receber o pasta podem ficar sentados.